Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o psicólogo Wallace Souza. Atualmente trabalho na diretoria de programas sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e é com imenso prazer que venho falar de um tema tão importante. Aproveito também para agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Social pela iniciativa, bem como à Secretaria de Educação por fomentarem esse precioso momento para que a gente discuta temas extremamente cruciais e importantes para a nossa vivência. Principalmente falar de um tema extremamente importante, que é a relação étnico-racial e, principalmente, o racismo. Falar sobre os efeitos psicológicos do racismo na infância e adolescência é algo de grande importância, pois são situações recorrentes em nossa sociedade. O tempo todo nós estamos lidando com isso. Primeiro porque a prática do racismo e discriminação racial é uma violação de direitos. E como se tornou uma violação de direitos, nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar para que as pessoas elas sejam vistas e aceitas pelo que elas são e não pela questão da cor. Daí, uma das importâncias de mantermos uma discussão sobre essa temática, de levar essa temática para o ambiente escolar, de levar essa temática para o ambiente de trabalho, de levar essa temática para todos os ambientes que a gente lida no dia a dia. Os efeitos psicológicos, como consequências da violência do racismo, podem se apresentar de diversas formas. Isso é nítido. Daí é importante entendermos que o primeiro ambiente de socialização da criança é a família. Daí a família é extremamente importante nesse processo, para que torne ou que faça com que essa criança seja uma criança capaz de lidar melhor com a diferença. Também, esse contexto ele se amplia com o ingresso da criança no ambiente escolar. E nesse ambiente escolar é onde ele encontra os professores. E esses professores são os grandes responsáveis por lidar, por ensinar, por desconstruir esses estereótipos que às vezes trazem do berço familiar, para posteriormente eles terem capacidade de se relacionar bem com outras pessoas em outros contextos também, sejam amigos, sejam quem for. Como estamos inseridos em uma sociedade que se estruturou a partir de ideias e preconceituosas, atitudes de discriminação e práticas racistas são extremamente coisas que nos traz um incômodo muito grande. Porque é uma dimensão onde desqualifica o ser humano simplesmente por ter uma cor diferente da outra. Daí a ideia de superioridade. Tendo como resultado as relações sociais entre grupos nas quais a imagem do negro foi construída a partir de um imaginário que o tornou alvo de referências negativas. Então você vê que tudo que é negativo sempre vai associar uma questão ao negro. As piadas sem graças, as formas de demonizar alguma religião sempre parte do princípio de alguma coisa negra. Então essas coisas foram naturalizando e tornando extremamente normais. O problema de naturalizar é que ao naturalizar um conceito, uma prática, você torna ela invisível. Invisível na perspectiva de que as pessoas começam a reproduzi-la e não têm mais a decência ou a capacidade de saber que são racistas ou que estão emitindo ideologias raciais, racistas. É interessante também entendermos que, consequentemente, todas essas questões vão abalando o psicológico de quem as experimenta. E aí que toda forma de violência, toda forma de racismo, toda forma que acontece do contexto, ele vai agravar diretamente a criança ou o adolescente, prejudicando então essas questões relacionadas à autopercepção, os altos conceitos e também a relação dessa pessoa com as outras pessoas. E aí nós entendemos que nesse ambiente os traços pertencentes à raça negra são desqualificados, porque a sociedade ela dá valor às pessoas que são de cores claras. Se a pessoa tem uma cor mais escura, ela já é vista de outra forma. Um grande exemplo disso é como é tratado na sociedade as pessoas de cores negras em determinados estados, onde principalmente a questão policial já acha que é bandido e outras questões. Advindo disso, nós estamos vendo aí repercutindo no ambiente nacional
uma questão de violência policial para com o negro. Porque é essa ideia mesmo. Quando você desqualifica a pessoa pela cor, você objetifica essa pessoa. O que é objeto é manipulável e você pode fazer o que você quiser. Porque perde a capacidade de humanidade para quem vê dessa forma. E aí, quando você introduz no contexto da criança essas percepções, isso faz com que a criança ela comece a se negar. E essa negação pode manifestar no comportamento da criança ou do adolescente pela rejeição e insatisfação, principalmente do próprio corpo. As crianças e mesmo os adolescentes podem expressar um sofrimento através da busca pela anulação dos seus traços de pertencimento racial. E aí é interessante, é nesse momento que nós devemos estarmos atentos ao que está acontecendo ao nosso filho, ao nosso sobrinho, ao filho do nosso amigo, ou ao nosso aluno, ou qualquer criança. Quais são esses comportamentos que estão sendo mudados? Esses comportamentos estão sendo mudados comportamentos que são necessários, são importantes, ou comportamentos advindos de uma situação, talvez, de um racismo? E também nós devemos perceber que essas crianças, esses adolescentes, podem apresentar um alto grau de ansiedade pela constante busca de serem aceitos. E isso é extremamente complicado quando a gente olha no contexto geral, porque se uma criança ela já está passando por isso, é porque os agravamentos psicológicos advindo dessas situações estão em altos níveis. E aí é importante a gente perceber que esses efeitos psicológicos podem se apresentar através do sentimento de inferioridade, de uma insegurança diante das situações nas quais as crianças ou os adolescentes já encontrariam com competências para solucionar. E é interessante porque a criança negra, ela tem uma certa dificuldade porque a própria sociedade já trata muito bem de colocar ela numa condição de incapacidade. Salvaguarda algumas que conseguem superar isso, mas a grande maioria é subjugada ainda por isso. E nesse aspecto, a criança ou adolescente, em grau de sofrimento psíquico, requer cuidados diferenciados, podendo, caso não havendo esses cuidados, adoecer de depressão ou outras doenças de cunho psicológicos, inclusive graves, podendo chegar inclusive ao suicídio. É uma coisa séria que nós precisamos estarmos atentos enquanto educadores, enquanto pais ou enquanto pessoas que cuidam de crianças. Nessa perspectiva, educadores e pais devem ficar atentos aos sintomas, comportamentos, os discursos que essas crianças trazem, que esses adolescentes fazem, como que eles estão se portando diante de alguns fatos, como que eles estão comportando na casa. No caso dessas vítimas de racismo, é necessário que a gente considere essas mudanças para que a gente perceba se o impacto disso está gerando algum agravo psicológico para essa pessoa. Então, o comportamento da criança vítima do racismo pode ser identificado a partir dos efeitos psíquicos que se apresentam. E é muito nítidos. Basta que aquele que esteja na posição de representante observar direito o que está acontecendo, ter um diálogo aberto com essa criança ou com esse adolescente, entendendo que ambos os momentos eles são extremamente conflitantes, principalmente a adolescência, porque a criança ela está formando uma perspectiva de mundo. Então tudo que ela aprende ela reproduz. O adolescente ele já está num processo de transformação e é um processo onde hormônios estão à flor da pele. Então, a questão da aceitação ela é crucial. Se há uma negação, o problema agravado através disso é muito grande. E também nós percebemos uma dificuldade nessas crianças de se abrir, de se expressar criativamente nas brincadeiras, nas relações, traços de agressividade, que expressam uma raiva fora do normal e sem uma aparente provocação. Ela simplesmente se mostra irritada diante de diversas situações. Logo, então, fortalecer a identidade dessa criança e intervir junto à família é extremamente importante.
um caminho frutífero para uma condição psíquica deve acontecer a partir dessa relação família, escola, porque essa relação é o que fortalece e que torna capaz uma ação mais frutífera diante da situação, para que essa criança ela seja protegida, para que essa criança ela seja abarcada pelo sistema, para que ela consiga de fato superar isso, porque está numa ótica da superação. É muito difícil ser negro num país como o nosso, por mais que os negros é a grande maioria do país. Porque nós também temos aqueles negros que não se enxergam como tal. E são principalmente os grandes reprodutores do racismo. E vocês vão enxergar isso o tempo todo. Então, nessa perspectiva, é interessante que nós paremos para observar algumas questões que são importantes, principalmente quando a gente pega o aspecto psicológico. A própria ansiedade, como eu dizia antes, é algo extremamente importante nesse momento para que você consiga observar melhor seu filho. Quais são os comportamentos que essa criança está reproduzindo? Quais são os comportamentos que esse adolescente está reproduzindo? Quais foram as mudanças que aconteceram que não foram normais? Porque tem aquelas mudanças que acontecem que você entende como normal, como parte de um processo. Mas existem outras mudanças que você vê que elas foram agravadas por alguma coisa. Daí a importância desse diálogo aberto com esse adolescente, com essa criança. Daí essa capacidade de mostrá-los a realidade e ensiná-los a lidar com essa realidade. Principalmente quando a dificuldade acontecer, quando o racismo ele acontecer. Porque ninguém está livre e pode enfrentar qualquer momento. Eu já enfrentei, muitos de vocês acredito que já enfrentaram, então essa é uma realidade. Depois, é interessante que nós pensamos algumas estratégias para que a gente desconstrua essa ideia racial, essa ideia do racismo. A primeira questão é o que eu dizia antes, educar as crianças e os adolescentes para o respeito às diferenças, principalmente a criança, porque se você educa ela nesse percurso, ela vai ser uma adolescente com maior capacidade para lidar com isso. Evitar textos, histórias, olhares, piadas, expressões que estigmatizam, que tragam esse peso do racismo. Tem muita piadinha de mau gosto, tem muito textinho de mau gosto, tem muita falácia de mau gosto e a gente tem que se policiar diante disso. Às vezes a gente fala assim, não, mas é só uma brincadeira, mas uma brincadeira que traz agravos. Porque a questão é, para o seu repertório psíquico, a sua capacidade de compreensão das coisas, pode ser algo extremamente banal, mas para quem recebe aquilo, é muito pesado. Ter a capacidade de lidar com aquilo vai muito do repertório psíquico da pessoa. Para algumas pessoas, ouvir racismo não tem efeito nenhum. Para outras, pode trazer uma destruição para a vida dela. Então, é essa capacidade que a gente tem que despertar nessas crianças. Depois, não classificar as pessoas pela cor da pele. Nós temos esse grande problema. Ah, aquela moreninha. Ah, aquela negra. Ah, aquele branquelo. Gente, não precisa disso. Aquela pessoa ela tem nome. Aquela pessoa. Então, é importante que a gente esteja atento a essas questões. Para a gente não ser reprodutores dessas situações raciais. Para a gente não reproduzir esse lixo que a sociedade, às vezes, acaba dissolvendo na população. Depois, se uma criança ou adolescente for discriminado, primeira coisa, acolha. Acolha no contexto escolar, dê uma atenção especial para ele, para ela. Acolha no ambiente familiar, chame para conversar, explique essas situações para essa criança. É uma forma de lidar com isso. Porque é extremamente importante que a gente esteja atento a todas essas questões para que a gente chegue nesse momento, a gente tenha essa capacidade de lidar melhor com isso. Uma coisa fundamental, não deixe de denunciar. Porque, infelizmente, nós brasileiros, só tomamos alguma reação, só preocupamos com alguma coisa quando dói no bolso ou quando tem alguma medida que nos obrigue. Infelizmente. Mas é o que nós temos, então temos que usar. Proporcione, estimule a convivência dessas crianças com outras crianças, com outros adolescentes diferentes, para não ficar, para mostrar para elas que a cor não quer dizer nada.
O que importa é caráter, o que importa é a capacidade de lidar com as coisas. Depois, torne um ambiente escolar um espaço de aprendizagem. Aprendizagem sobre a história da cultura afro-brasileira, da cultura dos povos indígenas, porque essa capacidade cultural é o que nos dá força, é o que nos dá bagagem para lidar com aquilo que o mundo nos oferece, com as mazelas que o mundo apresenta, principalmente para com aqueles que, de uma forma ou de outra, sofrem os resquícios do racismo, os resquícios de todo esse processo racial. E o racismo, gente, na infância ou na adolescência, provoca inúmeros efeitos psicológicos. Dentre eles, a aversão à escola, e isso já é algo mais que comprovado, né? Que pode acontecer. Até porque a escola, ela subsiste na mesma lógica e muitas vezes ela é uma das agentes reprodutoras do racismo, do preconceito. Então, assim, nós temos que ficar muito atento a isso. Como que os nossos funcionários estão atuando? Como que eles estão lidando com isso? Porque entendendo que essas pessoas, elas também partiram de um processo histórico. E para elas, às vezes, falar isso é super normal. Mas entendendo que o contexto escolar é o contexto onde está construindo conhecimento. Se eu reproduzo aquilo que é desqualificatório em relação ao conhecimento, eu estou fazendo errado. O racismo, ele causa impactos danosos na vida das pessoas, principalmente do ponto de vista psicológico. E toda e qualquer criança ou adolescente, eles precisam estar munidos dessas ferramentas para lidar melhor com essas situações, porque mais cedo ou mais tarde eles podem enfrentar algo do tipo. A criança pode aprender a discriminar, inclusive, a partir da observação de um adulto. Então, assim, por isso nós precisamos ter esses cuidados. Como que a gente dialoga na escola? Como a gente trabalha essas temáticas na escola? Como a gente expressa na escola? Isso é de grande importância. Como a gente expressa no nosso ambiente familiar, como a gente expressa na sociedade, isso é de grande importância. E depois, ficarmos muito atentos a essa questão do racismo velado, o racismo invisível, que é aquelas expressões de brincadeiras, por exemplo, neguinha, morena. E aí, morena, gente, é negra, a pessoa é negra, tá chamando de morena, não existe essa cor morena. Inclusive, tem gente que nem gosta de ser chamado de negro, prefere ser chamado de moreno porque não conhece isso, mas negro é negro, tem que ser chamado de negro. As pessoas têm um problema com a cor como se a cor fosse extremamente negativa. E não tem a ver com algo negativo. A cor é extremamente importante porque é o que define uma raça. É o que dá característica a um povo, a uma raça. E é isso, é nos encontrar nisso, é nos aceitar. E é nos amar. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa primeiro vencer muitos estereótipos. E aí, enfrentar 1001 coisas durante a vida. Então, é importante. Se de tudo isso que você fizer para o seu filho, para o seu aluno não der certo, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo especializado em trabalhar com pessoas negras. Na própria psicologia hoje já tem grupos de psicólogos que já trabalham muito nessa linha. É importante vocês levarem isso para o conhecimento das famílias, para o conhecimento da própria escola. E assim, sempre precisando de ajuda, fique atentos. Outras questões também, leve para a escola profissionais para palestrar sobre o assunto, falar sobre o assunto. Tem muitos profissionais aí que vão com tranquilidade, porque é fundamental a gente trazer esses temas, principalmente num momento como esse. Porque no momento como esse, muita coisa está muito à flor da pele. E, querendo ou não, o tempo todo, esses racismos estão sendo produzidos. Ainda que as pessoas estejam mais em casa, mas elas estão vendo na TV, elas estão vendo na internet, principalmente na internet. Eu gosto muito de citar isso. Um grande exemplo de racismo exacerbado foi o que aconteceu com a Maju Coutinho no jornal. A pessoa começou a chamar ela de macaca, de 1001 coisa, denegrindo a imagem dela só pela cor. Então são essas questões que a gente tem que estar sempre atentos. E para fechar esse momento, eu gostaria novamente de agradecer a todos vocês pela paciência, peço desculpa pela correria na fala e talvez por não ter trazido o conteúdo da forma que vocês esperavam, mas eu trouxe alguns pontos que eu acho que são pertinentes para iniciar uma discussão, e se depois quiserem aprofundar, eu estou à disposição. Mas para fechar esse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que eu pretendo, a partir dele, que contagie vocês,
que vocês sintam como é importante refletir sobre essas situações, tá bom? E também aproveito novamente para agradecer a todos, principalmente ao secretário de Desenvolvimento Social, Aurindo Ribeiro, por oportunizar momentos como esse. Eu penso que esses momentos eles precisam acontecer com mais frequência. E agradecer também em nome do Zé Gomes, que está à frente dessa coordenadoria, que tanto trabalha com muito esforço para que essas discussões elas sejam trazidas, sejam levadas para os ambientes acadêmicos, escolares, familiares e assim por diante. E agradeço também a minha diretora, a Cida Andrade, por estar permitindo que a gente desenvolva um trabalho tão legal voltado para essas questões de relações étnico-raciais. Então, tudo de bom para vocês, fique com o vídeo.